Boa noite. Boa noite. José Maria Marim, ex-governador paulista e ex-presidente da CBF, é condenado a 4 anos de prisão pela Justiça americana. Ele recebeu propina de 6,5 milhões de dólares em contratos de direitos de transmissão. Câmara dos Deputados caça mandato do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, do PP. O ex-parlamentar cumpre prisão domiciliar por desvio de dinheiro público quando foi prefeito. Ex-deputado e ex-líder do PT na Câmara, Cândido Vacareza, atualmente no Partido Avante, vira réu na Lava Jato. Ele e outras 9 pessoas foram denunciadas por formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Brasil criou 47 mil vagas com carteira assinada em julho. Mesmo assim, o país continua com cerca de 13 milhões de desempregados. Pesquisa Datafolha mostra que, mesmo preso, Lula lidera a disputa presidencial. Em cenário sem o petista, Jair Bolsonaro, do PSL, fica na frente. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, está vencendo a corrida ao governo, seguido por Paulo Scarfe, do MDB. Mas o tucano tem a mais alta taxa de rejeição entre os candidatos. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça dos Estados Unidos condenou o ex-presidente da CBF e ex-governador de São Paulo, José Maria Marim, a 4 anos de prisão. Aos 86 anos de idade, José Maria Marim chorou no julgamento. Tanto que a juíza precisou fazer um intervalo antes do veredito. O Cartola saiu condenado a 4 anos de prisão pela Justiça dos Estados Unidos. O ex-governador de São Paulo foi considerado culpado por crimes cometidos quando era presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, entre os anos de 2012 e 2015. A promotoria pediu uma condenação de 10 anos pela acusação de Marim ter recebido 6,5 milhões de dólares, o equivalente hoje a cerca de 26 milhões de reais, de propina de empresas de marketing esportivo para, em troca, assinar contratos de direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e Copa América. Marim respondia por organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro. Essa é a segunda vez que a mesma corte julga o caso FIFA-Gate. O mega esquema de corrupção na FIFA foi descoberto em maio de 2015, quando Marim e mais 5 dirigentes de futebol de outros países foram presos na Suíça. O ex-presidente da CBF está detido há 8 meses numa penitenciária no subúrbio de Nova York, conhecida pelas más condições dadas aos presos. A defesa vai pedir prisão domiciliar até que os recursos sejam julgados. Marim já passou quase 2 anos em casa, no apartamento que tem, um apartamento de luxo, no prédio Trump Tower, na 5ª Avenida, uma das áreas mais caras do mundo. Mas a pena também fala em multa de 1,2 milhão de dólares e ainda devolução de mais 3 milhões de dólares. Juntando tudo, Marim vai ter que pagar cerca de 18 milhões de reais para a Justiça dos Estados Unidos. Os ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, também foram denunciados pela Justiça dos Estados Unidos por receber propina e cometer os mesmos crimes pelos quais Marim foi condenado. Mas como o Brasil, por lei, não extradita seus cidadãos, eles não são julgados em Nova York. Ao todo, 42 pessoas e empresas estão envolvidas no esquema que movimentou mais de 800 milhões de reais em subornos. A Câmara cassou hoje o mandato do deputado federal Paulo Maluf, do PP. A decisão foi unânime, tomada depois de ser adiada por 3 vezes este mês. A reunião ocorreu em Brasília, na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Maluf estava no 4º mandato como deputado federal. Ele ficaria no cargo até o fim do ano, mas estava afastado desde fevereiro, quando o suplente Jundiabe, do PSD, foi convocado. Segundo o Ministério Público Federal, Maluf usou contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo quando exerceu o cargo entre 1993 e 1996. Parte do dinheiro foi desviada da obra de construção da Avenida Água Espraiada, atual Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital paulista. Em maio do ano passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o deputado por lavagem de dinheiro a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Determinou ainda que a Câmara decretasse a perda do mandato do parlamentar. No entanto, essa medida estava sendo adiada por divergências na Câmara, já que, no entendimento, a cassação deveria ser votada em plenário. O que a mesa decidiu é, no nosso entendimento, no entendimento dos seus
membros é que a ofensa menor em busca da garantia de estabilidade do Estado de Direito no Brasil seria cumprir a decisão, já que o deputado Paulo Maluf não renunciou. Em dezembro de 2017, Maluf foi preso após o ministro Edson Fachin determinar o cumprimento imediato da pena. Mas desde março deste ano ele cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde. Maluf tem 86 anos. O partido Rede entrou com um pedido de cassação na Câmara, alegando que a condenação no Supremo configurava quebra de decoro parlamentar. O salário de Maluf foi suspenso desde a condenação no Supremo. Em abril, ele devolveu o apartamento funcional. A defesa de Maluf criticou a decisão, afirmando que a mesa da Câmara não poderia cassar o mandato do deputado, já que este direito é exclusivo do plenário da Casa. E não descarta a possibilidade de entrar com um mandado de segurança junto ao STF, questionando a cassação. A cassação de Maluf é um atestado do mau funcionamento da Justiça e do Congresso brasileiros. Maluf desviou o nosso dinheiro entre 93 e 96, ou seja, entre 25 anos e 22 anos atrás. Ficou livre, leve e solto até dezembro do ano passado. Ficou 3 meses na cadeia e logo foi cumprir pena no seu bunker no Jardim América, cercado de garrafas de Romanée Conti, vinho que dificilmente custa menos de R$10 mil uma garrafa. Aliás, o mesmo vinho que Duda Mendonça ofereceu a Lula na vitória de 2002. A Câmara dos Deputados também fez sua parte nessa novela. Demorou 8 meses para cassar o mandato do nobre parlamentar paulista. Boboca mesmo é o ex-vice de Maluf, o presidiário José Maria Marim. Quem mandou ser tão cafona e comprar um apartamento na Trump Tower, em Nova York? A Advocacia Geral da União bloqueou R$2.750.000 em bens do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PR. A Justiça Federal atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União para ressarcir os cofres públicos, caso Arruda seja condenado definitivamente em ação de improbidade administrativa. Além do ex-governador, a ação inclui o juiz Fabrício Dornas Carata, que foi punido com aposentadoria compulsória no ano passado. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o juiz foi parcial ao absolver o ex-governador de forma indevida. A Advocacia Geral da União pediu que ele seja condenado a perder a função pública e, por consequência, deixar de receber a aposentadoria. A Justiça também determinou o bloqueio de bens do juiz no valor de R$2.750.000. A ação corre em segredo de justiça. Há suspeita de que ele agiu em defesa de Arruda por manter laços familiares com o ex-governador. Nós não conseguimos contato com as defesas do ex-governador José Roberto Arruda e do juiz aposentado Fabrício Dornas Carata sobre a decisão da Justiça do Distrito Federal que bloqueou os bens de ambos. A Polícia Federal fez hoje em São Paulo uma operação para desarticular uma quadrilha que fraudava o recebimento do abono salarial do PIS. Policiais federais vasculharam 8 casas na capital em busca de provas. Os criminosos falsificavam documentos em nome de pessoas que tinham direito ao abono e faziam os saques em agências da Caixa Econômica espalhadas pelo estado. A investigação começou há 4 meses, depois que a delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro, no interior paulista, prendeu um dos integrantes da quadrilha. Comparsas dele foram identificados depois nas imagens de câmeras de vigilância das agências. A polícia constatou até agora 88 saques fraudulentos, que somam mais de R$80 mil. Nós iremos agora verificar cada nome das identidades, possíveis eventuais vítimas, e também iremos trabalhar para verificar as informações privilegiadas que esses fraudadores conseguiam. Primeiro com relação aos documentos falsos e depois com relação ao abono salarial de cada uma das vítimas. O abono salarial do PIS é um complemento de renda financiado com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, mantido pelas contribuições mensais de empresas e órgãos públicos. 22 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício de até um salário mínimo, pago de forma escalonada durante 12 meses. São pessoas que receberam, em média, até 2 salários mínimos por mês em 2017 e trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias. É preciso também estar inscrito no programa pelo prazo mínimo de 5 anos. Pesquisa Datafolha mostra que mesmo preso, Lula, do PT, lidera a disputa presidencial. Sem o petista, Jair Bolsonaro, do PSL, assume a liderança.
O cenário com o ex-presidente na disputa fica assim. Lula, do PT, aparece com 39%. Jair Bolsonaro, do PSL, 19%. Marina Silva, da Rede, 8%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 6%. Ciro Gomes, do PDT, 5%. Álvaro Dias, do Podemos, 3%. E João Amoedo, do Novo, 2%. Os outros candidatos atingiram 1% ou nem pontuaram. Sem Lula e com o ex-prefeito Fernando Haddad do PT no lugar dele, a pesquisa ficou assim. Bolsonaro, do PSL, lidera com 22%. Marina, da Rede, 16%. Ciro, do PDT, 10%. Alckmin, do PSDB, 9%. Álvaro Dias, do Podemos, 4%. Fernando Haddad, do PT, também 4%. João Amoedo, do Novo, 2%. E Henrique Meirelles, do MDB, também 2%. Os outros candidatos atingiram 1% cada um. Brancos, nulos ou nenhum, 22%. Não sabem em quem votar, 6%. O Datafolha também pesquisou a intenção de voto para o segundo turno. Lula vence todos os adversários. Num cenário com Marina e Bolsonaro, a ex-senadora leva melhor, fica com 45%, e o deputado com 34%. Entre Alckmin e Ciro, o tucano venceria a disputa com 37% e o ex-governador do Ceará teria 31%. Alckmin e Bolsonaro, o ex-governador paulista ganharia com 38% e Bolsonaro com 33%. Marina e Alckmin, a ex-senadora levaria 41% e o tucano 33%. Num cenário entre Ciro Gomes e Bolsonaro, Ciro ganharia com 38% e Bolsonaro teria 35%. Uma disputa entre PT e PSDB. Alckmin venceria com 43% e Haddad com 20%. Entre Bolsonaro e Haddad, o deputado federal do PSL levaria com 38% e o petista ex-prefeito de São Paulo teria 29%. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Foram ouvidos 8.433 eleitores em 313 municípios. A pesquisa foi feita entre a segunda-feira e ontem e está registrada no TSE. A TV Gazeta promoveu hoje um encontro com representantes dos candidatos à presidência da República para definir as regras do debate no dia 9 de setembro, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. Participaram representantes dos candidatos Lula, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB, Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL e Cabo Daciolo, do Patriota. São partidos que têm ao menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. O Podemos, de Álvaro Dias, não mandou representante, mas já avisou que assinará as regras definidas hoje. Foi discutido o formato do programa, que será mediado pela jornalista Maria Lídia Flandoli e terá a participação de outros jornalistas da TV Gazeta e dos parceiros. Também foi feito o sorteio da ordem de perguntas e a posição dos candidatos no palco. Por votação feita entre os representantes, ficou decidido que, caso o ex-presidente Lula, candidato do PT, seja impedido de comparecer ao debate, o púlpito não ficará no cenário do programa. O debate aqui da TV Gazeta vai acontecer em parceria com o jornal Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Os candidatos à presidência vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 18 horas. Durante o programa, eles vão fazer e responder perguntas entre si. Também serão questionados por jornalistas e pelos telespectadores, que já podem enviar perguntas sobre saúde, educação, segurança, corrupção e economia. Para participar, grave um vídeo com a sua pergunta e poste no Twitter com a hashtag GazetaEstadãoJP. Lembrando que Estadão é sem acento. As regras do debate entre os candidatos a governador do estado de São Paulo também foram definidas hoje. O programa está marcado para o dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 18 horas. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do resultado da mais recente pesquisa eleitoral para presidente. A política vive um fenômeno que, em linguagem aeronáutica, seria chamado de cansaço de materiais. Quando isso acontece com os aviões, trocam-se os modelos velhos por novos.
O Datafolha sinaliza que na sucessão de 2018 a coisa não será tão simples. Jair Bolsonaro, um modelo 1964, cor verde-oliva, está com um pé no segundo turno. Fernando Haddad, modelo 2010, ano em que Lula abriu sua fábrica de postes, vai virando um potencial adversário. A pesquisa reforça a sensação de que a definição do primeiro turno passa pela cadeia. Lula pulou para 39%, puxou o anti-Lula Bolsonaro para 22% e se cacifou para içar Haddad das profundezas dos seus 4%. Hoje, 31% dos eleitores dizem que votam num poste indicado por Lula. Outros 18% afirmam que talvez votem. Marina e Ciro herdam parte do espólio de Lula, mas podem sofrer baixas quando o dono da herança divulgar o seu testamento na cela de Curitiba. O eleitorado de Bolsonaro solidifica-se por enxergar nele, um deputado com 27 anos de mandato, a resposta para a ferrugem do sistema político. Lula se mantém como grande cabo eleitoral, porque no outro extremo, o eleitor avalia que num saco com tanta farinha do mesmo tipo, ele ofereceu pirão aos mais pobres. O mais desesperador é que o eleitor não vê na pista de 2018 nenhum modelo genuinamente novo. Como não enxerga um jato, o brasileiro se dispõe a embarcar em qualquer teco-teco. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Vão falar sobre segurança pública. O acervo do Museu Paulista, que fica no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, aos poucos está sendo retirado do prédio que vai ser restaurado. As obras devem começar no ano que vem, mas quem não quiser esperar já pode ver algumas peças em 2 exposições pela cidade. O prédio inaugurado em 1895 deveria chamar a atenção pela beleza, mas é a falta de conservação que se destaca. O Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, está fechado desde 2013 e a meta é que em 2022 ele reabra as portas. Data em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil. Boa parte das obras aqui do museu já foi retirada e os trabalhos de restauração do prédio devem começar só no ano que vem. O projeto ainda está em fase de aprovação pelas autoridades competentes. O acervo, formado por mais de 100 mil itens, foi distribuído em 6 imóveis alugados pela Universidade de São Paulo, que administra o museu. E a boa notícia nessa história é que parte deste material ainda pode ser vista em exposições espalhadas pela cidade. Uma delas acontece no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, que se transformou num pedacinho do Museu do Ipiranga. São objetos, móveis, quadros. Entre as telas estão as obras de Benedito Calixto, um dos principais pintores paisagistas do estado de São Paulo. A tela Independência ou Morte, de Pedro Américo, ganhou uma reprodução fotográfica. Pela sua dimensão e por estar fixada na parede, não pode sair do prédio, não é? Mas como ela é um ícone, não é, do Museu Paulista e da própria sociedade brasileira, há uma reprodução, não é, da tela na exposição. Esse é o primeiro item do acervo do museu. A carruagem, fabricada em 1889, no Rio de Janeiro, pela primeira vez saiu do museu e veio decorar o salão do palácio. Assim como a maquete em gesso, que revela os bastidores do trabalho de restauração. Uma obra que tem que valorizar, né, que tem que restaurar mesmo para ter história. A história não pode parar. No Sesc Ipiranga, mais uma mostra do imenso acervo do Museu Paulista e suas diversidades. A exposição Papéis Efêmeros foi montada com objetos de coleções particulares e que foram doadas ao museu. São objetos do dia a dia que nos levam a uma viagem no tempo. A graça da exposição é justamente a pessoa reconhecer o seu cotidiano nas peças que estão expostas. Uma das salas que mais emociona as pessoas é uma sala dedicada à educação, desde álbuns de figurinhas até a cartilha, de fato, que as pessoas usaram nos anos 50 e 60, 1950 e 1960. A exposição no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, pode ser vista de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde e vai até janeiro. No Sesc Ipiranga, a mostra fica em cartaz até o dia 9 de setembro, também de terça a domingo. As entradas são gratuitas.
O Datafolha também sondou a intenção de votos para o governo estadual. O ex-prefeito João Dória, do PSDB, lidera a disputa, mas também tem a mais alta taxa de rejeição. João Dória aparece com 25% das intenções de voto, seguido de Paulo Scaff, do MDB, com 20%. O atual governador Márcio França, do PSB, 4%. O ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do PT, também tem 4%. A professora Lisete, do PSOL, 2%. E Major Costa e Silva, do Democrata Cristão, 2% também. Os outros candidatos atingiram 1% ou nem pontuaram. Brancos e nulos, ou nenhum, 26%. Não sabem em quem votar, 11%. O Datafolha também pesquisou a rejeição dos candidatos. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, é o mais rejeitado, tem 32%. Em seguida, o presidente licenciado da Fiesp, Paulo Scaff, com 21%. O petista Luiz Marinho, 19%. Márcio França, 15%. E Major Costa e Silva, 14%. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Foram ouvidos 2.018 eleitores em 50 municípios paulistas. O levantamento também foi feito entre a segunda e ontem e foi registrado na Justiça Eleitoral. O Datafolha também pesquisou a intenção de voto para o Senado pelo estado de São Paulo. Neste ano, os eleitores vão escolher 2 candidatos. Eduardo Suplicy, do PT, lidera a disputa com 32%. Em seguida, vem Mário Covas, do Podemos, que registrou 18%. Major Olímpio, do PSL, aparece com 13%. Cidinha, do MDB, marcou 7%. Mara Gabrilli, do PSDB, 6%. E Trípoli, também do PSDB, 5%. Os demais candidatos registraram entre 4% e 1%. Em branco, nulo, nenhum candidato para a primeira vaga, 23%. Para a segunda vaga, 32%. Não sabe, 13%. Para a primeira vaga e 22% para a segunda cadeira. O Senado argentino deve decidir ainda hoje se aprova as buscas nas propriedades da senadora e ex-presidente Cristina Kirchner, que tem imunidade parlamentar e é investigada no caso dos chamados cadernos da corrupção. O debate começou à tarde com a presença da ex-presidente e da maioria dos senadores. Cristina já havia declarado ao Senado numa carta que vai permitir que revistem suas 3 propriedades no país. O pedido de buscas partiu do juiz Cláudio Bonadio, responsável pelo caso do escândalo dos cadernos, uma espécie de lava-jato argentina, que revelou uma rede de propinas bilionárias dos governos Kirchner. A ex-presidente é investigada por ter supostamente aceitado dinheiro em troca de favorecimento de empresários na construção de obras públicas durante seu mandato. Ontem e hoje, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Congresso Nacional, em Buenos Aires, contra e a favor da autorização das buscas. A ex-presidente Cristina Kirchner enfrenta outros 5 processos por enriquecimento ilícito. Ela se declara inocente e vítima de perseguição política. O governo de Roraima enviou hoje ao Planalto um ofício com 10 cobranças para que o estado consiga enfrentar o fluxo de venezuelanos que chega à cidade de Pacaraima, no norte da região. A governadora Sueli Campos, dos progressistas, alega nunca ter recebido ajuda federal para recompor os gastos na educação, saúde e segurança pública causados pela sobrecarga da imigração. Entre os pedidos feitos diretamente ao presidente Michel Temer estão a doação de ambulâncias, viaturas policiais, instalação de hospital de campanha, agilidade no processo de interioração dos venezuelanos e o ressarcimento de quase 185 milhões de reais referentes a gastos extraordinários. Ontem à noite, o governo federal anunciou que 1.000 venezuelanos serão levados para outras cidades do Brasil até o final de agosto. A Venezuela teve 2 terremotos entre ontem e hoje. Não há registro de vítimas. O primeiro terremoto foi na costa da Venezuela e chegou a ser sentido na capital Caracas ontem à tarde. O abalo sacudiu e danificou prédios e lojas da capital e interior. Sucre, no epicentro do terremoto, está entre os estados mais afetados. Hoje aconteceram novos tremores na mesma região, mas menores e sem danos. O governo venezuelano está em alerta para gerenciamento de riscos.
Depois de um dia de muita confusão com a nova moeda adotada, a Venezuela enfrenta mudanças nos preços dos produtos que têm gerado confusão entre a população por causa da conversão dos valores. O país passa por um momento de transição monetária, com medidas adotadas pelo presidente Maduro para conter a enorme crise econômica e social. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se os pais podem escolher ensinar os filhos em casa. Atualmente, pelo menos 5.000 famílias no país assumiram a educação de crianças e adolescentes que não frequentam mais a escola. Hoje a aula do Bruno, de 10 anos, e do Matias, de 7, é de geografia. Mas vocês perceberam que os irmãos não estão numa escola? É que desde janeiro os dois estão sendo educados em casa. A mãe deles, a Grace, assumiu o papel de professora. Então a gente acorda, toma um café e nós sentamos na mesa e lá a gente abre os livros, cada dia tem uma matéria. Então geralmente eu faço português e matemática todos os dias um pouquinho e uma matéria assim, um dia geografia, um dia ciências, um dia história. Se chegar um momento que eu não souber realmente, olha, essa matéria eu não sei, né, a gente pode contratar um tutor. Você sente falta da escola, não? Não sinto, não. No início, o pai da dupla estranhou o ensino domiciliar. Antes, os filhos estudavam numa escola particular, mas alguns fatores motivaram a mudança. Unir mais a família, tem um pouco de questão financeira, tem a questão da qualidade da educação que a gente tem hoje, entendeu, no Brasil, que não é uma educação de muita qualidade. Uma discussão sobre a legalidade da educação domiciliar começou em 2012. Quando pais de uma menina de 11 anos, do Rio Grande do Sul, entraram com um pedido na justiça para ter autorização de educar a filha em casa. Um dos motivos é que a família é cristã e não concordava com a necessidade da criança aprender sobre a teoria da evolução. De acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar, cerca de 5.000 famílias no Brasil já adotam esta forma de ensino, ou seja, tiraram os filhos da sala de aula para que eles possam estudar em casa. Mas e você? O que pensa sobre o assunto? No próximo dia 30, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se o chamado homeschooling é constitucional. Caso a decisão do STF seja favorável, a forma como o método vai ser aplicado vai depender de regulamentação e projetos de lei, que precisam ser aprovados no Congresso Nacional. Silvia é professora da Faculdade de Educação da USP e já escreveu vários artigos sobre o tema. Ela é contra a educação feita exclusivamente em casa. Os alunos aprendem não só pelo que é passado de conteúdo, mas pela oportunidade de participar de uma feira de ciências, de um campeonato esportivo. Como é que você vai fazer isso em casa? A educadora reconhece que a escola tradicional precisa ser mais atrativa e destaca que essa mudança deve ter a participação de toda a sociedade. Quando você diz para o seu filho, bom, a escola está ruim e nós vamos estudar em casa, que tipo de mensagem você está passando? Eu resolvo o seu problema e o resto do mundo não importa. Então, se a escola está ruim, a gente tem que lutar por uma escola melhor. Pela sexta vez, o dólar subiu hoje e fechou o dia a R$ 4,05, alta de 0,42%. A moeda americana chegou a atingir R$ 4,09 hoje. O cenário eleitoral e as tensões econômicas no cenário externo influenciaram a alta do dólar. O Brasil gerou pouco mais de 47 mil empregos com carteira assinada em julho. É o saldo entre contratações e demissões. Os dados divulgados hoje pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrou que esse é o melhor resultado dos últimos 6 anos para o mês. O resultado mensal positivo foi puxado pelo agronegócio e pelo setor de serviços. Ainda segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 13 milhões de desempregados. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Um dólar mais caro tem efeito sobre partes grandes da economia. A gente já deu exemplos aqui. O preço dos produtos importados ou cotados em dólar no mercado internacional fica mais caro também. Isso vai dos eletrônicos até pão e macarrão. Mas o efeito do dólar mais caro vai bem além disso. Por exemplo, várias empresas têm dívidas em dólar. Quer dizer, pegaram empréstimos no exterior. Quando o dólar sobe, elas têm de faturar mais em reais para pagar a mesma dívida em dólar. Logo,
Essa subida do dólar dessas semanas pode estar criando problema para algumas empresas brasileiras. Para as que têm dívidas lá fora ou que têm de comprar matéria-prima importada também. É verdade que tem empresa que ganha, empresa que exporta, que vende produtos lá fora, passa a receber mais reais pelo valor que vendeu em dólar, por exemplo. Mas a dívida é um problema sério desta crise econômica e que não termina nunca. Em relação ao pior da crise, 2015-2016, o endividamento das empresas e das famílias até caiu um pouco, mas ainda está nos níveis mais altos em 15 anos, pelo menos. Quem tem dívida tende a gastar menos, porque não pode, porque não deixam, porque não dão crédito, é óbvio. Sem gasto, a economia fica emperrada. Se o governo também não estivesse tão endividado, poderia compensar gastando mais, mas não pode. Então a gente fica numa situação difícil. É como se a gente tivesse de sair do chão puxando os cabelos. Com dívida alta e pior, com medo do futuro, pessoas e empresas gastam menos. Gastando menos, a economia reage menos. Se a economia não reage, tem menos salário e faturamento para pagar a dívida, que não cai. Mas não é um beco sem saída. Tem gente e empresa querendo e até podendo gastar e investir. Mas falta a confiança de que o país vai conseguir arrumar as contas do governo e, enfim, voltar a crescer. Falta definição política de quem vai governar o país daqui a 4 meses e pouco. Enfim, a eleição continua sendo a notícia econômica mais importante até o final do ano. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da terceirização irrestrita. O Supremo julga 2 ações que discutem a constitucionalidade da terceirização de todos os serviços, inclusive aqueles conhecidos como atividades fim. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, que são os relatores das 2 ações, votaram a favor da terceirização irrestrita. Em seguida, a sessão foi encerrada e vai ser retomada amanhã, quando os outros 9 ministros vão se manifestar. Aqui em São Paulo, hoje tivemos um dia de temperaturas gostosas e um pouco de nebulosidade. Durante a tarde, choveu pouquinho em pontos isolados. E tudo indica que volta a esquentar nessa quinta-feira. A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O tempo fica firme amanhã em quase todo o Brasil. Como a gente vê no nosso mapa, as pancadas se concentram no norte do país. Nessas áreas em verde mais clarinho, o que inclui essa faixa aqui entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, as chuvas previstas acontecem de forma rápida e pontual. Mas olha, isso só para amanhã, viu? Na sexta-feira vem chuva forte para o sul do Brasil. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Não chove e o sol brilha forte no Rio de Janeiro, em BH e em Brasília. Máximas nessas cidades de 32, 27 e 28 graus. Já em Curitiba, chuvinha rápida, mas com temperaturas mais amenas, entre 13 e 23 graus. Para São Paulo, as temperaturas disparam à tarde em praticamente todas as cidades. O sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva rápida pela manhã no oeste do estado. Já no sul e leste paulistas, sol e chuvas isoladas à tarde, inclusive aqui na Grande São Paulo. Nas outras áreas, tempo firme, quente e ensolarado. Nessa quinta-feira, máxima de 30 graus em Araraquara e em Barretos, 31 em São José do Rio Preto e 32 graus em Ribeirão Preto. Já no litoral, a máxima não deve passar dos 23 graus em Santos, onde chove e fica mais nublado, mas em Caraguatatuba chega a fazer até 29 graus amanhã à tarde. E volta a esquentar também aqui na região metropolitana. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 28 graus. Aí na sexta-feira, calorão previsto na casa dos 30 graus. E aí a gente mal se acostuma com o calor e esfria de novo no fim de semana. No sábado, chuvas e temperaturas entre 14 e 24 graus aqui na capital. O empresário Joesley Batista, dono do grupo JEF Friboi, foi condenado a pagar R$300 mil ao presidente Michel Temer por danos morais. A decisão é da 3ª turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A defesa de Temer alegou que, numa entrevista à revista Época, em junho, Joesley desfiou mentiras e inverdades, maculando a honra do presidente. Na publicação, o empresário afirmou que Michel Temer chefiava uma organização criminosa que praticava atos de corrupção e de obstrução à justiça. A defesa do empresário e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto não se manifestaram sobre a decisão.
A Polícia Federal terminou o inquérito da Operação Registro Espúrio, que apurou um esquema criminoso dentro do Ministério do Trabalho. A polícia descreveu o funcionamento desse esquema como complexo, permanente e estável. Segundo o documento, 39 pessoas participavam da quadrilha que cobrava propina para registrar sindicatos com a participação de parlamentares. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa cobrava propina de até 4 milhões de reais de sindicatos para priorizar o registro oficial dessas entidades. Os envolvidos são acusados pelos crimes de corrupção e fraude. Entre as 39 pessoas incluídas no relatório estão o ex-ministro do Trabalho do governo Temer, Elton Yomura, apontado como testa de ferro da deputada Cristiane Brasil do PTB do Rio. Ela chegou a ser nomeada para o cargo de ministra da pasta por Temer, mas teve a posse negada pela Justiça e indicou justamente Elton Yomura para o lugar dela. Ele pediu demissão do cargo assim que a operação foi deflagrada. Cristiane Brasil também teve o nome citado pela polícia no esquema, acusada de ser uma das articuladoras do núcleo político da quadrilha. O pai da deputada, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, também foi citado no relatório final encaminhado para o Ministério Público Federal. De acordo com a polícia, há indícios de participação deles no esquema ilegal dentro da pasta, que era comandada pelo PTB desde a época do governo Dilma Rousseff. 3 deputados do partido na Câmara também são apontados como cabeças do núcleo político da organização criminosa. Jovair Arantes, líder do PTB na Câmara, Nelson Marqueselli e Wilson Santiago Filho. O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade, ex-presidente da Força Sindical, também consta nas investigações. Além dele, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Ricardo Patá, também foi incluído no relatório final da investigação, que menciona a participação de outros 3 diretores da UGT e um dirigente da Força Sindical como integrantes da quadrilha. O relatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta denúncia contra os envolvidos à Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal, no caso dos parlamentares com foro privilegiado. A defesa da deputada Cristiane Brasil afirmou que o relatório final tem como objetivo prejudicar a imagem da parlamentar. Já o presidente do PTB, Roberto Jefferson, negou participação em qualquer tipo de ação ilegal e disse que colabora com as autoridades. Os advogados de Elton Yomura dizem que ele nega veemente qualquer imputação de crime ou irregularidade. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na análise política é fácil esconder-se no presente, esquecendo o passado, evitando o futuro, como provam registros do antes, durante e pós-impeachment. Eleições e pesquisas. No Ibope e na MDA, Lula tem 37%, no Datafolha, 39%. Venceria qualquer um no segundo turno. Isso quer dizer muita coisa sobre o presente, o passado e o futuro. Sobre passado e presente, para quem gosta e para quem odeia, números e a prisão falam por si mesmos. O mais difícil é o futuro. Segundo o Ibope, o PT é o preferido de 29%, supera a preferência somada dos outros 34 partidos. Tais números enterram oráculos, analistas, historiadores, mas apontam para uma encruzilhada. Lula está preso, sua candidatura não passará pelo judiciário. A campanha é curta. No Datafolha, sem Lula, Bolsonaro tem 19%, Marina 16%, Ciro 10% e Alckmin 9%. Haddad tem 4% no Datafolha. Por que e como? Na pesquisa semanal da XP Investimentos, Haddad bate em 15%. Porque essa pesquisa traz outra pergunta. Haddad com o apoio de Lula. E Lula já gravou. O meu candidato é Haddad. Onde o risco para Haddad e PT nesse pôquer jogado desde a cela em Curitiba? Além do imponderável, o risco é o tempo. A campanha eleitoral na TV e rádio terá escassos 35 dias. Cada dia de Lula candidato é menos um dia de Haddad se apresentando, debatendo, entrevistado como o candidato. Mauro Paulino e Alessandro Janone, diretores do Datafolha, informam. Quase metade dos que enaltecem Lula como candidato e cabo eleitoral não sabe quem é Haddad nem de ouvir falar. Risco futuro que se finge não existir. O futuro presidente começará a governar um país em crise com o ex-presidente preso e já tendo metade do país com ele. Boa noite.
O ex-deputado e ex-líder do PT na Câmara, Cândido Vacareza, hoje no Partido Avante, foi denunciado junto com outras 9 pessoas na Operação Lava Jato. Todos viraram réus, acusados de crimes de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, aceitou a denúncia que tem como alvo um esquema de corrupção no fornecimento de asfalto. O ex-petista teria utilizado a influência dele como líder do PT na Câmara dos Deputados durante os governos Lula e Dilma em favor da empresa americana Sargent Marine, que resultou na contratação pela Petrobras de 5 operações de fornecimento de asfalto no valor de 74 milhões de dólares entre 2010 e 2013. As investigações desse processo tiveram início após depoimentos de delação do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato, com base em anotações de agendas e arquivos apreendidos em fases anteriores da operação, houve pagamento de propina mediante transferências bancárias no exterior. Na decisão de hoje, Moro ressaltou que quando a Petrobras trocou a empresa Asfaltos Trade pela Sargent Marine, as vantagens indevidas totalizaram mais de 2 milhões e 100 mil dólares. Na cotação de hoje da moeda norte-americana, cerca de 8 milhões e 400 mil reais. Atualmente, Vacareza é candidato a deputado federal de São Paulo pelo Avante. Ele foi preso em caráter provisório na 44ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Abate. Mas foi solto em 22 de agosto de 2017, após Moro fixar fiança de R$1,5 milhão que ainda não foi paga. Ainda no despacho, Moro disse que o político tem condições de arcar com o valor e que não está sendo sincero com o juízo. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o cientista político Sérgio Adorno, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre a segurança. Até já. Deu rede, deu trave, deu frango. Todo domingo, toda jogada tá no Mesa para ser analisada, comentada e debatida. Dentro da área, falta é pênalti. Todo mundo sabe disso. Se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Jamais faria uma coisa dessa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Brasforma, soluções para diversos ambientes. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Morreu hoje o terceiro militar baleado durante a operação em complexo de favelas do Rio de Janeiro, realizada na última segunda-feira. O soldado Marcos Vinícius Viana Ribeiro foi baleado na perna durante a operação das Forças Armadas. Ele estava internado no CTI do Hospital Salgado Filho.
Anteontem, o cabo Fabiano de Oliveira Santos e o soldado João Vitor da Silva morreram durante a operação. Eles foram enterrados ontem em Japeri, na Baixada Fluminense. Hoje, as forças de segurança fazem o terceiro dia de operação nos conjuntos de favelas do Alemão, Maré e Penha. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a segurança pública, desafio do presidente, que for eleito em 2018. Nosso entrevistado é o cientista político Sérgio Adorno, professor titular em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Bom, professor, pesquisas que estudam os anseios dos brasileiros nesse ano eleitoral colocam ali a segurança pública, ela está entre os 4 principais. Eu vi uma declaração sua que o crime no Brasil avançou muito, que se modernizou e que o sistema de justiça envelheceu. Eu queria começar por aí. Quando o senhor falou isso, eu gostaria que o senhor explicasse. Anos de acompanhamento das estatísticas, de acompanhamento de notícias, porque as estatísticas são algumas das fontes de informação, mas eu também acompanho as notícias que circulam na imprensa, estudo processos que são inquéritos e processos, né? Então, o que eu tenho visto quer dizer, uma tendência de mais de 3 décadas de crescimento dos crimes e particularmente dos chamados crimes violentos. Homicídios e os roubos, né? As ofensas sexuais, sobretudo estupros, né? E também nós temos visto, vamos dizer, a violência contra a mulher, que é um fenômeno que está também ganhando uma amplitude muito grande. 30 anos que nós estamos adotando, no fundo, a mesma política. Qual é essa política? É cercar territórios, procurar bandidos conhecidos, encarcerá-los, então tem um encarceramento em massa, e, em última instância, nós estamos o que fazendo? Combatendo a ponta do sistema, que é o crime organizado, encarcerando as pessoas e alimentando ainda mais o crime organizado. Quer dizer, ou seja, 30 anos de uma política que não tem produzido resultados desejados. Então, por exemplo, esse sentimento da população de medo, insegurança, ele não é simplesmente uma histeria coletiva. Ele está baseado em fatos. Está baseado na experiência cotidiana das pessoas, sobretudo em áreas onde a proteção, a segurança é menor. Então, o meu argumento é o seguinte: no mundo inteiro, a questão da segurança foi se tornando mais complexa e foram sendo criados mecanismos para modernizar a atuação das agências policiais, judiciais e, inclusive, o sistema prisional. Nós estamos muito atrasados, né? Então, eu digo o seguinte: o crime se modernizou, né? Hoje, o chamado crime organizado se baseia, inclusive, nas tecnologias aí disponíveis, e o sistema de justiça, inclusive o sistema policial, continuou operando como ele fazia 30 anos atrás. Então, aumentou o fosso entre o potencial de violência da sociedade e a capacidade do Estado de conter essa violência. Agora, professor, observando aí esse ano eleitoral, os candidatos estão falando bastante, já participaram de debates. Inclusive, a TV Gazeta vai promover o debate entre os presidenciáveis e candidatos ao governo de Estado. No dia 9 de setembro será o nosso debate com os candidatos à presidência e dia 16 com os candidatos ao governo do Estado. Na sua observação do que eles já têm dito, o que o senhor percebe, professor? Eles mostram conhecimento disso que o senhor acabou de nos descrever? Mostram preocupação, sensibilidade para com o temor da população, esse sentimento que é generalizado de insegurança? Bom, acho que nós temos que... Eu junto com Fórum Brasileiro de Segurança, o Núcleo de Estudos da Violência, temos procurado acompanhar as propostas que estão sendo feitas, né? É verdade que os documentos muitas vezes são muito extensos, alguns documentos com mais de 200 páginas, é um pouco difícil. Acho que valeria a pena fazer uma pequena observação. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato à presidência da República e que ele elaborou num livro chamado Mãos à Obra, o diagnóstico da segurança e a proposta da segurança eram perfeitos. Tá certo? Tinha
uma avaliação de todos os problemas, não só na polícia, mas também no sistema de justiça, no sistema prisional, e ele propunha uma série de medidas. E saiu do papel? Não saiu do papel. Aí veio o governo Lula, que não, quer dizer, se baseou nesse programa, mas avançou no sentido de criar maior conexão com a sociedade, não é? Teve várias iniciativas muito, vamos dizer, que tinham grande probabilidade de ter êxito. O que aconteceu? Também não avançou muito, não é? Então, o que acontece? Nós temos propostas, então não é falta de propostas, não é? Você tem um acervo de informações que permite. Agora, quando você olha as propostas dos candidatos, eu classificaria em 3 grandes categorias. Aqueles que, na verdade, estão optando pelas propostas antigas, ou seja, que vão aumentar o fosso e envelhecer mais, ou seja, flexibilizar o controle de armas, tornar a polícia menos sujeita a controles, não é? Ou seja, apostar nas políticas de repressão que são utilizadas há 30, 40 anos e cujos resultados são pífios, não é? Há uma segunda tendência que diz o seguinte: é preciso maior integração, aplicação de tecnologias, privatização das prisões, mas também não esclarece muito como isso vai ser feito e quais são as propostas concretas. E há uma terceira, que eu acho mais consequentes, que tem apresentado propostas boas para enfrentar o crime organizado, para lidar com a questão das prisões, para lidar com a questão da integração de fato, Polícia Federal, Receita Federal, polícias estaduais, etc. Um programa efetivamente, vamos dizer, ousado, né, que seria de fato um grande passo. E, no entanto, por exemplo, há algumas lacunas. A questão da violência contra a mulher tem que ser colocada nesses planos. E bem específicos. E bem específicos, né? Tem que olhar tudo que já foi dito, né? A respeito das delegacias, a respeito da prevenção, das campanhas educativas. Outro caso, assassinatos de jovens pobres, moradores das periferias, sobretudo negros. Você precisa ter um programa de proteção dessa população. Isto não está sendo dito com clareza. Agora, eu li ontem um artigo do ministro da Segurança, Raul Jungmann, e ele parece animado, né? Ele defende o Ministério da Segurança. Ele disse que o Brasil deu o passo mais importante para avançar na prevenção e combate ao crime que se nacionalizou, com a criação do Ministério da Segurança, de um sistema nacionalizado de segurança pública. O senhor partilha desse entusiasmo do ministro Jungmann? Eu acho que um sistema integrado, unificado, de segurança pública nacional é fundamental. Então eu partilho dele, né? A ideia no original, quer dizer, se você for olhar os programas anteriores, sobretudo no governo FHC, no governo Lula da Silva e mesmo no começo do governo Dilma, a ideia era essa, de você ter um sistema unificado que pudesse, de alguma maneira, atacar diferentes problemas com políticas específicas. Mas centralizado agora, no governo federal ou descentralizado? Não, o governo federal tem que ter um papel. O governo federal tem que ter um papel proativo. Ele tem que coordenar as políticas. Por quê? O crime hoje é transnacional, é transestadual. Você não pode ter uma política local. Você precisa ter uma coordenação nacional dessa, né? Inclusive com convênios com outros países de fronteira, uma série de medidas dessa natureza, não é? Então, eu acho que o governo federal tem que ter um papel de coordenação dessa política, de implementação de determinadas diretrizes que os governos estaduais, de alguma maneira, têm que ser estimulados a aderir. Nós sabemos que a questão da segurança pública, de acordo com a nossa Constituição, é, de alguma maneira, uma competência dos governos estaduais. Agora, cada vez mais, os governos estaduais não podem achar que o que eles fazem no seu estado é suficiente. Não é mais, né? A gente vê hoje a expansão do crime organizado por todo o país. Isso significa o quê? Significa que você não pode atacar em cada estado quando a situação está virando uma situação nacional. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Estela. A FUNAI divulgou hoje imagens inéditas de uma das 10 tribos indígenas que vivem isoladas na região do Vale do Javari, na floresta amazônica. As imagens gravadas com drone fazem parte dos registros da FUNAI da expedição de monitoramento de tribos isoladas. Segundo os etnólogos que participam do projeto, esses são os primeiros registros dos índios que vivem na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, numa região preservada no Vale do Javari, na Amazônia.
A área tem 85 mil quilômetros quadrados e equivale ao dobro do estado do Rio de Janeiro. Os etnólogos tiraram fotos de algumas malocas onde vivem os índios e de instrumentos usados para proteção e caça. A FUNAI não conseguiu identificar a qual das 11 etnias pertencem os 16 índios que tiveram as imagens captadas pelos drones. O objetivo da expedição é manter a área da reserva indígena preservada e sem invasores. Há 31 anos, a FUNAI decidiu que manteria o isolamento desses índios que formam no Brasil a maior comunidade sem contato com a civilização. O Superior Tribunal de Justiça decidiu agora há pouco estender a todas as aposentadorias um adicional de 25% no benefício para quem comprovar que depende da ajuda permanente de outra pessoa. O aposentado vai precisar provar ao INSS, por meio de perícias, que depende de terceiro, seja ele um cuidador ou um familiar. O INSS diz que ainda não foi informado da decisão. O órgão ainda pode recorrer. Na Rússia, o presidente Putin alfinetou o presidente Trump e disse nem ter sentido as sanções anunciadas pelos Estados Unidos. Em coletiva de imprensa, Putin disse que as medidas geram resultado contrário ao esperado e classificou as sanções como mais interessantes à classe governante americana do que ao presidente Trump. Putin espera que os Estados Unidos concordem com um diálogo mais construtivo, mas desde o último encontro entre os presidentes, as sanções contra a Rússia têm sido reforçadas. Ontem, os Estados Unidos aplicaram novas restrições e informaram que vão baixar outras, porque a Rússia negocia com a Coreia do Norte. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira uma entrevista com João Amoedo, candidato à presidência da República pelo Novo.